Então, 10 livros para quem tem dificuldade de xeretar a biblioteca do Kindle Unlimited. Oi pessoal, eu sou a Janaína, você está no Infinito TBR, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, hoje eu quero comentar com vocês a respeito, comentar rapidamente a respeito de 10 livros muito bacanas, 10 livros muito bacanas. Inferno essa língua portuguesa, viu? Mas enfim, 10 livros bem legais que eu já li pelo Kindle Unlimited e que vou deixar aqui registrado para vocês. Por quê? Eu tenho amigas, por exemplo, né, Cris, que já foram assinantes do serviço e que cancelaram porque só aparecia, o Kindle só sugeria para ela romances hot. E tem algumas pessoas que estão chegando no canal e que também gostam de ler e-books, ou também pessoas que moram fora do Brasil e que a única chance de ler livros em português é morar em Portugal, Angola ou usar o Kindle. Lembrando que para você ter acesso à biblioteca, você não precisa ter o leitor, né, o Kindle propriamente dito. Você pode ler usando o aplicativo, né, pelo seu celular ou pelo tablet. Então vamos lá. Mas primeiro, antes da gente começar essa listinha, não se esqueça de deixar o seu like, que ele é muito, muito, muito importante, ajuda o canal a crescer, de enviar esse vídeo para os seus amigos, talvez alguém que você conheça aí, algum leitor que acabou de assinar o serviço ou que está meio perdido com o Kindle, não sabe o que procurar. E, mais importante, não deixe de se inscrever no canal aqui, ó, gratuitamente. Então, agora sim, vamos lá. Todos esses livros que eu vou falar aqui, eu li há um tempinho, certo? Então, aos poucos eu vou sempre compartilhando com vocês esse tipo de lista para vocês, sei lá, encontrarem coisas diferentes, né? Pra gente trocar uma ideia. Então, vamos lá. O primeiro livro que eu quero dar a dica para vocês é o Presos que Menstruam. A vida brutal das mulheres tratadas como homens nas prisões brasileiras, de Nana Queiroz. Esse livro me deixou bem impactada. Esse livro eu li assim que eu terminei de ler o Estação Carandiru, de Drauzio Varela. Aí o Kindle me sugeriu esse livro aí e eu li. Porque o Carandiru, o Estação Carandiru, ele vai falar da prisão do Carandiru, mas era uma prisão de homens, né? Uma prisão masculina. E o livro da Nana é uma pesquisa que ela fez para ver como era a vida dessas mulheres na cadeia, né? Então, tem muita coisa interessante, é muito esquisito. Tem muitas mulheres, por exemplo, que entram na vida do crime para os filhos não passarem fome, outras porque o companheiro já está na prisão, então para sustentar a família ela acaba se metendo com o que não deveria, além de prisões, aliás, prisioneiras famosinhas, né? Tem alguns casos aqui que são famosos no Brasil, como, por exemplo, a Suzane Richthofen, né? Von Richthofen, aquela menina lá. Vocês sabem o que ela fez, né? Enfim, é um livro muito bacana, não é um livro longo, uma linguagem fácil e, assim, é meio doloroso, mas é interessante a gente saber, né, como as coisas acontecem dentro das prisões. A segunda dica é o clássico O Mágico de Oz. Esse livro é um dos meus favoritos da vida. Amo. A leitura que eu fiz foi nessa edição aqui da Zahar, né, clássicos da Zahar, mas essa edição ela não está mais disponível pelo Kindle Unlimited, porém tem outras edições que eu verifiquei, certo? Então, a história belíssima do Mágico de Oz, eu cheguei na vida adulta sem nem saber o que é que era, né? E vim descobrir, acho que em 2017 ou 18, acho que foi 17. Não me lembro mais não, tanto faz. Que é aquela história, né, da garota que se perde e vai procurar o caminho de casa e tal, e vai pela estrada de tijolos dourados, e aí ela encontra algumas figuras muito peculiares que também querem pedir ajuda do Mágico de Oz. No caso, eu posso estar esquecida de algum personagem, mas se não me engano são só 3, né? Que é o Homem de Lata, que queria ter um coração, ou ele queria ter um cérebro? Acho que eu preciso reler esse livro. O Espantalho e também o Leão, que queria ser bravo, né? Mas ele era covarde. Então, é um livro tão bonito,
tão bonito que se você não leu, independentemente da idade que você tenha, se dê a oportunidade, se dê a chance de ler O Mágico de Oz, porque vale muito a pena. Eu, particularmente, gostei muito, infinitamente mais do Mágico de Oz do que daquele Alice no País das Maravilhas e do Através do Espelho. Não, minha gente, Alice realmente não rolou a magia, né? Então, mais uma dica aí pra vocês. O terceiro livro se chama A Redenção do Anjo Caído, do Fábio Batista. Olha, esse livro me deixou assim, bem passada, foi muito divertido. A história é o seguinte: Lúcifer, ele resolve fazer as pazes com Deus, né? Ele tava a fim de voltar lá pro paraíso e não sei o quê. Aí vai levar um papo com Deus e aí Deus fala assim: tá bom, Lúcifer, mas aí você vai ter que passar por uns testes, umas provas e tal. Aí Lúcifer, tá, e o que é? No caso, Deus deu uma missão para Lúcifer, que era fazer algo de bom pelos homens. O problema é que Lúcifer não gosta dos homens, ele não quer papo com os homens, né? Tinha ciúme e tal. E aí o que acontece? Deus fala, é pegar ou largar. Aí Lúcifer vai lá e tá bom, qual é a missão? Veja bem o que Deus vai fazer. Deus joga Lúcifer no coração de São Paulo, mas como um mendigo, né? Aí, ou seja, ele estava no centrão da cidade como um mendigo e tinha que fazer alguma coisa boa pelos homens. Aí você pensa, né, como é que os homens tratam os mendigos, né, nas cidades e tal, e enfim. E foi uma leitura muito divertida, muito interessante. Depois que eu li o Evangelho segundo Jesus Cristo, do José Saramago, eu fiquei me perguntando, será que Fábio Batista bebeu na fonte Saramago? Não sei, mas tá aí uma dica de um livro muito divertido, muito interessante, que não é longo e que não tem nada de aterrorizante, não, assim, é simplesmente uma leitura bem divertida. E vai aparecer uma garotinha aqui nesse livro que... Eita, vou dizer mais nada. Lê aí. Outros Jeitos de Usar a Boca, de Rupi Kaur, foi um dos livros mais incríveis que eu já li. Assim, é um livro de poesia e foi o primeiro livro que me fez chorar na minha vida. Mas chorar, disso aqui tremer, assim, ó. Porque ele é muito visceral, ele vai trazer poesias destinadas principalmente às mulheres, poesias que vão falar da nossa fragilidade mediante a violência, certos tipos de violência, vai falar do nosso corpo, de aceitação, de descoberta, de como a gente mesmo não conhece o nosso corpo, como essas coisas são ensinadas pra gente, como se tudo fosse feio, fosse errado, fosse sujo, enfim. É um livro incrível, mas vou avisando, viu? Se você tem problemas como, por exemplo, gatilhos, né? Especialmente em relação à violência, cuidado, toma cuidado caso você resolva ler esse livro. No mais, eu posso dizer que foi uma experiência de leitura maravilhosa, dolorosa, mas que abre muitos olhos, sabe? Enquanto mulher, ele abre muitos olhos da gente. E, na realidade, para os homens também é interessante ler um livro como esse, porque muitas vezes os homens não sabem como fazer, o que fazer, né? Ou tomam atitudes que não são legais, por ignorância, talvez, ou machismo. Se for por machismo, tá na hora de mudar, bebê. Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Eita, minha gente, esse livro é bom, viu? Se você gosta de romance de época, vai ler um autêntico aqui, ó. Romance de época, realmente da época que foi escrito. Bem, Madame Bovary, eu li a primeira vez quando eu ainda estava naquela época de fazer vestibular e tal. Eu chegava numa biblioteca, eu ficava desorientada. Por quê? Não é que eu fosse, assim, uma leitora acostumada. Não, na minha família, só meu primo é que tinha o hábito da leitura. Ninguém mais. Na minha casa, ninguém. Mas quando eu entrava numa biblioteca, a curiosidade era o que me movia. E foi a curiosidade que me levou a ler Madame Bovary. Então, eu fiquei muito impactada com a história dessa mulher, porque
ela era uma mulher que se casou com um cara legal, assim. Era meio bocó ele, assim, meio... Não, ele não era bocó. Ele era, assim... Não havia paixão entre eles, sabe? E ela sonhava em viver aquela paixão avassaladora, aquele amor, aquela coisa intensa. E com o marido era o cotidiano, era aquela coisa trivial, trabalho, casa e uma filhinha. Olha, o que eu sei é que essa mulher, ela começa a fazer coisas, né, com outras pessoas, se é que você me entende. E ela começa a se envolver com outros caras e vai fazendo coisas que não pode de jeito nenhum e acaba envolvendo o marido. O final desse livro é uma coisa assim aterradora, me lembra muito o Primo Basílio. Mas esse livro foi tão incrível, até que na época, se não me engano, houve uma coisa, uma questão judicial aí que todo mundo queria saber quem era a tal da Madame Bovary. Então é um livro muito legal, muito forte, muito interessante. Para você observar também como era de fato a relação homem-mulher, como era a postura da mulher na sociedade, pelo menos o que se esperava de uma mulher, principalmente uma mulher casada e tal. Enfim, livraço. Aí não tem linguagem rebuscada não. Madame Bovary é aquele clássico que é facinho, chuchu. Ok, dos clássicos pro contemporâneo. Passarinha, da Catherine Erskine. Eita, o que eu posso dizer de Passarinha? Que livro lindo. Como diz uma inscrita aqui do canal, que é Kelly, beijo pra tu. É aquele livro que aquece o coração, sabe? Mas ela falou isso em relação a um outro livro que eu vou falar já já. Mas o Passarinha é o seguinte. Nos Estados Unidos houve uma tragédia. Na realidade, esse tipo de tragédia já aconteceu várias vezes, né? Numa sociedade que valoriza tanto o uso de armas, né? Enfim. Aí você mistura armas, adolescentes, bullying, resultado, tragédia, né? E aí teve uma tragédia que uns garotos invadiram a escola e saíram atirando para todo lugar. E essa garotinha, ela acaba perdendo o irmão. Só que ela tem a síndrome de Asperger. E aí ela não consegue perceber o que acontece. Quer dizer, ela percebe, mas ela não sente, por exemplo, o pai dela, todo o sofrimento do pai, porque ela já não tinha mãe, todo o sofrimento do pai por causa da morte do filho, a questão de velório, a falta que o filho faz, a falta que o rapaz vai fazer na vida da própria garotinha. Ai, gente, é tão bonito, é realmente um livro inspirador, que faz a gente refletir muito sobre essa questão de armar a população, a troco do quê, né? Enfim. Fica aí para vocês a dica de um livro sensível, de um livro bonito, de um livro para fazer você refletir, certo? Lembrando que todos os livros que eu mencionar e que já tiverem vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link aqui em cima nos cards ou lá embaixo na caixa de descrição. O Palhaço Está em Greve, de Marco Túlio Costa. Esse livro é uma fábula, né? É um livro infantil, foi vencedor também do Prêmio Jabuti. Eu acho um livro incrível, eu achei muito bonito, foi um livro que me emocionou bastante, até também pela época que eu li, que eu acho que foi em 18 ou 19, acho que foi em 2019, nem me lembro mais, mas eu tava vivendo aquele turbilhão de emoções, assim como a maioria de vocês, de não saber qual era o caminho, o melhor caminho para o Brasil. Eu sabia que não era o caminho que tomou, né, que tá aí hoje. Vocês estão vendo o caos, né? E esse livro mexeu comigo porque, assim, ele vai falar justamente da luta por igualdade, né? O palhaço, que, se não me engano, ele se chama José Hilário, ele estava trabalhando nesse circo, o Circo Nacional, e estava feliz da vida e tal, só que aí ele acaba se casando e os filhos vão nascendo e o dinheiro já não dava mais para sustentar a família. E aí ele começa a perguntar, né, pro pessoal do circo e tal, se eles estavam satisfeitos, se era aquilo mesmo. E todo mundo se escondendo dos seus credores, as pessoas comprando sem poder pagar, sobrevivendo do jeito que dava. Enquanto outros
dentro do próprio circo, né, dentro do sistema, outros estavam ganhando muito mais da renda da bilheteria. Ou seja, todo mundo trabalhava pra caramba, mas na hora de repartir os lucros, não havia tanta igualdade, certo? Então, assim, eu achei um livro muito bonito. O final dele, a participação do povo, né, do público do circo, eu achei um livro incrível. Vou deixar o vídeo para vocês aqui embaixo na caixa de descrição. O meu primo, ele não gostou. Mas é a magia da literatura, né? Uns gostam, outros não. O 8º livro que eu quero comentar aqui com vocês é o primeiro livro de uma série, que é A Pequena Livraria dos Corações Solitários, da Anne Darling. Eu amo essa série. É uma chick lit, acho que foi a primeiros livros chick lit que eu tive contato, foi esse aí. Porque apareceu essa capinha, eu fiquei, meu Deus, mas que capinha mais linda. Adoro essas capas de desenho, minha gente. Enfim, aí comecei a ler esse livro, aí comprei o segundo, aí comprei o terceiro, tô esperando o quarto cair o preço, né? Porque tá carinho ainda, que é o último volume. Isso, são 4 livros, né? E aqui nós vamos conhecer a história da Pose. Se você não quiser ler os outros livros, tudo bem, é uma peninha. Você vai deixar de conhecer a história das outras personagens que trabalham aqui na livraria. Mas esse primeiro volume, ele vai trazer a história da Pose. Pose é o seguinte, ela é uma garota que vive com um irmão e que ela perdeu os pais muito jovem e começou a trabalhar nessa livraria, porque os pais já trabalhavam nessa livraria. E aí, quando eles faleceram, a dona da livraria, uma senhorinha, ela acabou, de certa forma, adotando os dois, né? E quando ela morre, ela deixa a livraria aos cuidados de Pose. Mas Pose, ela tem um prazo para fazer a livraria renascer, digamos assim, né? Voltar a vender, a dar lucros. Do contrário, a livraria passaria para o neto dessa senhorinha, que é a dona Lavínia, e ele ia vender e derrubar tudo e fazer prédios modernos, esse tipo de coisa, né? Então aí vai rolar um romance bem gato e rato entre Pose e o Sebastian, que é o homem mais grosso de Londres. Sim, o livro se passa em Londres. E eu achei super divertido, eu achei muito legal, tanto que eu continuei a série. Então, fica aí uma dica para você de um livro leve, divertido, para quando você estiver assim sem cabeça para nada, sem vontade de entrar numa leitura muito densa. Tá aí. Quando eu terminei a leitura desse livro, uma inscrita aqui do canal, quando saiu o vídeo, ela falou, Kelly, ela falou assim, Jana, é tão bonito, e teu filme é assim, dá um quentinho no coração. Eu acho que essa história de quentinho no coração deveria ser um gênero praticamente. Eu acho que já se tornou quase um gênero literário, né? Livros que dão um calorzinho no coração, livros reconfortantes. Então vamos falar sobre A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata, da Mary Ann Sheffer e da Anne Barrows. A autora do livro é a Mary Ann Sheffer. A Anne Barrows, ela é sobrinha dela, se não me engano. Porque a Mary, ela morreu antes de finalizar o livro e aí a sobrinha finalizou, que também é escritora, né? Mas ela escreve livros infantis. Esse livro vai se passar numa ilha, que eu não me lembro o nome porque é complicado, Guinevere, eu não me lembro, mas é uma ilhazinha que fica entre a França e a Inglaterra, durante a Segunda Guerra Mundial. Essa moça, a protagonista do livro, ela escrevia, ela fazia, eu não me lembro se são tirinhas, mas ela fazia alguma coisa que ela publicava nos jornais e tal. E aí um dia ela vai receber uma carta de alguém que acompanhava, alguém de lá da ilha que acompanhava o trabalho dela e que lia algumas coisas, um leitor que entrou em contato com ela e tal, e acabou despertando a curiosidade dela a respeito dessa tal sociedade literária. Ela viaja para lá, deixa a cidade dela, se não me engano ela morava em Londres também, mas ela vai para essa ilha e conhece um monte de pessoas porque ela vai em busca de um tema, né, de um enredo para o seu novo livro. E aí ela vai conhecer a história dessas pessoas, como essas pessoas sobreviveram ali naquela ilha durante a guerra. E
muita coisa interessante. O livro, ele foi a minha primeira experiência com um livro epistolar, né? Assim, um livro que são cartas, na realidade. Todo o livro, toda a história vai ser contada através de cartas. Eu confesso que, assim, houve uns momentos que eu fiquei assim, mas peraí, poxa, eu não precisava mencionar isso. Mas o livro não é perfeito, porém é muito bom, muito bonito. E tem até um gostinho, tem uma coisinha de Oscar Wilde perdida. Foi esse livro que me levou a ler Oscar Wilde. Sério. Então fica aí a dica para você de um livro reconfortante, no estilo passarinho, um livro para ficar com o coração quentinho, né? E tem o filme, eu não vi o filme ainda não. Minha gente, eu tô assim, eu quero ver o filme, aí eu leio o livro. Aí depois que eu leio o livro, eu não quero mais ver o filme. É assim a minha vida. Pra terminar essa lista, né, hoje eu vou fazer outras, porque eu já li muita coisa do Kindle Unlimited. Ai, meu Deus, tem um pelo de gato aqui na minha cara. Vou ficar vesga no vídeo, eu não sei onde tá o pelo de gato, eu não consigo ver. Ai, Sansa. Enfim, pra terminar essa lista, eu vou trazer um clássico. Mas não é um clássico qualquer, é um classicão, que é O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, que justamente eu li logo, assim, pertinho, depois que eu li A Sociedade Literária e A Torta de Casca de Batata. Que título imenso! Aí eu fui ler O Retrato de Dorian Gray. É mais um daqueles livros clássicos que são belíssimos. E olha, a escrita de Oscar Wilde me conquistou, assim, pá, de primeira, né? É muito bonito. E sim, essa edição que eu li, ela não está mais disponível pelo Kindle Unlimited, mas você encontra outras, certo? Tá lá. É uma dica também que você pode fazer, por exemplo, você colocar o nome de um autor lá e, puf, ver o que é que tem disponível. A gente lê o Retrato de Dorian Gray e vê toda a controvérsia que existia, porque é um livro que foi escrito na Era Vitoriana, né? Então, a sociedade londrina era muito, assim como posso ser, bem rígida em relação a certos costumes, certos hábitos, e aí você começa a reparar em certos comportamentos de Dorian Gray, que é aquele rapaz lindo, né? Aquele homem lindo que beira a perfeição e que recorre a um pintor muito amigo. E esse pintor vai pintar o quadro dele e ele faz tipo um pacto, né? Que o quadro é que deveria envelhecer, não ele. Eu sei que parece bem batido, talvez você já tenha visto o filme, escutado a respeito da história, mas, como sempre, nada vai ser igual à leitura do livro, especialmente de uma obra de Oscar Wilde, que tem uma escrita belíssima, né? Então, assim, não é complicada, não é uma coisa 100% facinha, não, né, minha gente? Oscar Wilde, mas não tem muito bicho de 7 cabeças, não. Você vai gostar, você vai entender, certo? Então, pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E caso vocês tenham lido algum desses livros, comenta aqui embaixo. Me deem outras dicas também de Kindle Unlimited, coisas que vocês já leram e que estão disponíveis no catálogo, né? Vamos trocar essas ideias. Eu espero vocês no próximo vídeo do canal. Um abraço e até lá. Tchau!